Boa noite, irmãos. Queridos, nós demos uma pausa nos estudos das doutrinas fundamentais que nós temos de costume nas quartas-feiras para iniciarmos um estudo acerca do ministério dos diáconos. E aí talvez alguma dúvida que surja é por que gastar tanto tempo com algo assim? Que talvez pareça até secundário diante das doutrinas fundamentais. Nós estaríamos agora na soteriologia, doutrina da salvação. Mas, irmãos, nós temos sempre que lembrar que Deus, Ele nos colocou aqui neste mundo, nos alcançou e nos ordena a vivermos como igreja. A igreja é um meio pelo qual o Senhor trabalha na nossa vida e nos edifica. E igrejas saudáveis haverá crescimento, haverá pessoas sendo salvas e incluídas nesse corpo, haverá edificação, haverá maturidade, né? Seremos crentes úteis ao Senhor neste mundo. E uma igreja que não é saudável, talvez uma das características bem notável é uma estrutura de liderança que não é bíblica. Então é muito importante nós entendermos como que a igreja deve estar organizada. Entender quem são os responsáveis pela igreja local, o que eles fazem, qual o seu papel, né? E uma igreja não saudável, os membros eles nem são incluídos nas discussões sobre a liderança. A maioria das igrejas não perde, entre aspas, tempo em explicar ou ensinar sobre quem são os líderes, porque os líderes tomam todas as decisões, eles fazem aquilo que eles querem, eles nomeiam os seus companheiros de liderança, e a comunidade ela fica isolada apenas no banco, ouvindo o que eles têm a dizer. Esse não é o modelo que nós vemos no Novo Testamento. Nós vemos um modelo congregacional, onde os membros eles têm o maior poder dentro da congregação, onde eles se reúnem em assembleia, onde eles votam, onde eles são aqueles que vão nomear os líderes daquela igreja. Então, aqui nós adotamos esse modelo congregacional, onde os membros são aqueles que decidem quem serão os pastores, quem serão os diáconos, que são os dois ofícios que trabalham na liderança da igreja local. Então, nós, como igreja, nós vamos nomear mais homens para esse ministério. Nós faremos uma votação agora em janeiro, onde cada um dos membros vai poder indicar o nome de uma pessoa para isso. Então, é importante que todos nós que somos membros estejamos cientes do que a Bíblia ensina sobre este assunto, quais são os critérios, o que eles devem fazer. E aqueles que não são membros estão aprendendo, porque se Deus quiser, em algum momento se tornarão membros também. Então esse é o nosso desejo, examinar biblicamente o ministério, que é um ministério extremamente importante, nós já vimos bastante sobre isso na semana passada, e então podermos escolher de maneira bíblica esses homens tão importantes dentro da estrutura da igreja local. Nós estamos aqui no terceiro estudo acerca deste assunto. No primeiro nós vimos uma introdução sobre o ofício dos diáconos, nós vimos onde o diaconato aparece pela primeira vez no texto bíblico de Atos 6. No estudo da semana passada, nós vimos o quanto esse ofício ele é importante, porque um erro que nós podemos cometer é achar que os diáconos são um ofício de segunda categoria ou de segunda classe, menos importante do que pastores. Então, eles são de baixo escalão. Não, nós vimos que eles estão no mesmo nível de importância. Não há diferença de valor entre os membros da liderança, existe apenas uma diferença de função, assim como não há diferença entre nenhum membro da igreja. Cada um tem o seu papel dentro do corpo. Deus chama alguns de maneira especial para liderar esse corpo, mas todo membro ele deve servir, ele deve ser útil à congregação da maneira como for. E servindo, ele é extremamente útil da maneira como qualquer um. Tão útil é o irmão que está trabalhando na cozinha, o irmão que está dando o culto infantil, quanto é o pastor que está pregando. Não há diferença de valor aqui. A diferença é apenas na função que exerce no corpo, que visa sempre a edificação de todos. E hoje, irmãos, nosso terceiro ensino acerca desse assunto, nós veremos hoje um pouco mais sobre as funções deste ofício. O que fazem os diáconos? Quais são as suas obrigações? Esse é o alvo do nosso estudo hoje.
Então nós veremos aqui, mais uma vez, o texto de Atos. Eu creio que será a última vez que nós vamos ler. Vocês já devem estar cansados, já devem ter memorizado o texto, mas isso é bom. Atos 6, versos 1 a 7, que esse é o texto que marca o início. Lembrando que os diáconos eles surgem na história da igreja antes mesmo que os pastores, que os presbíteros. A necessidade dos diáconos aparece logo cedo, ainda quando a igreja estava debaixo da autoridade dos apóstolos. Então acompanhe comigo a leitura do texto, Atos 6, versos 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, você deve ter notado que nós não encontramos nesse texto a palavra diácono aqui. Escolham 7 diáconos. Não, ela não aparece nesse texto. Porém, este é o texto aceito de maneira unânime como o início deste ofício. Por quê? Porque o termo aqui usado para falar desse serviço, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Depois vamos encarregar esses homens desse serviço. O termo, a palavra diácono, vem da palavra grega diáconos, que é basicamente servir, serviço. Então está vinculado aqui. Esses homens eles foram escolhidos por conta da necessidade que se apresentou para aliviar o fardo dos apóstolos que não estavam dando conta de atender toda aquela demanda. Então, a necessidade que se apresentou aqui, ela é importante porque ela também nos orienta sobre o papel destes homens no contexto da igreja local. Então, o que nós vimos que eles começaram a fazer? Qual foi o serviço que eles tiveram ali naquele momento? Atendimento aos carentes. Ali era o momento onde as viúvas estavam necessitando de auxílio, pessoas que precisavam ser alimentadas, que não tinham como se sustentar, e elas eram sustentadas pela igreja daquele momento. Mas os apóstolos eles se viram numa condição de que eles estavam deixando algumas viúvas de lado, não intencionalmente, mas porque o trabalho era demais. Eles não estavam dando conta de atender. Então, os diáconos eles surgem aqui para ocupar esse papel, para atender essas pessoas e então poder aliviar o trabalho dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram levantados por Deus com um propósito. Deus os comissionou, vocês serão as minhas testemunhas. O principal objetivo dos apóstolos era pregar Jesus, era falar sobre Jesus, era testemunhar tudo aquilo que eles viram, ouviram e presenciaram sobre a vida de Cristo. Lembram que para ser um apóstolo você tinha que ter andado com Jesus ao longo de todo o seu ministério. Você tinha que ter visto Jesus ressurreto. Eram qualificações para serem um apóstolo. E a função principal deles era essa: pregar, anunciar aquilo que eles viram. E também orar pela igreja, orar através do Espírito Santo para que mais pessoas fossem alcançadas. O papel principal era palavra e oração. Então, neste momento, eles estavam sobrecarregados, porque além de ter que testemunhar, eles também tinham que providenciar os recursos, ajudar os necessitados, e isso trouxe uma demanda que era insuportável para eles. Então, disso surge a figura dos diáconos. E aí nós vemos que há um desenvolvimento desse ofício com o passar do tempo. Esse é o primeiro relato. Mas conforme a igreja cristã foi crescendo, foi se desenvolvendo,
Depois de Atos 6, nós encontramos já no Novo Testamento o título de diácono sendo apontado como um ofício, como um daqueles que lideram a igreja local. A primeira ocorrência que nós temos aqui a destacar é Filipenses capítulo 1, verso 1. A carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses 1, 1. Logo na saudação dessa carta, olha o que Paulo diz. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está falando, olha, a todos os membros da igreja aí que está aí. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, ele está mandando orientações para uma igreja local, uma igreja que se reunia na cidade de Filipe. E aí ele diz, olha, de Paulo e Timóteo a todos os crentes, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem nessa cidade. Ele se refere a esses dois ofícios como cargos de liderança, de uma maneira destacada na saudação. Então isso nos mostra, aqui bispo, irmão, é sinônimo para pastor ou para presbítero. Lembram que os três termos tratam da mesma pessoa, daquele que dirige, daquele que comanda a estrutura da igreja local. Mas junto ao bispo está destacado também a figura do diácono. Então aqui neste momento, irmãos, se a gente pegar o livro de Atos e a carta de Paulo aos Filipenses, você tem a data da escrita muito próximo, provavelmente o ano 61 depois de Cristo, tanto Atos quanto essa carta de Paulo aos Filipenses foram escritas. Só que Atos, Lucas ele está narrando um acontecimento, lá em Atos 6, que era logo depois da ressurreição de Cristo, nos primeiros dias da igreja. Aqui nós já temos uma diferença de mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas se passaram. Então a igreja ela se desenvolveu, ela cresceu, ela amadureceu, ela se estruturou. Dentro dessa estrutura nós encontramos agora de maneira bem clara a liderança, membresia, bispos e diáconos. Essa é a estrutura da igreja local. Os membros, onde todos servem de alguma forma, onde todos contribuem para a edificação da igreja, mas debaixo de uma liderança composta de diáconos e pastores. Então essa é a estrutura que nós já vemos aqui, mesmo dentro do Novo Testamento. Depois, nós temos também, num texto ainda posterior à carta aos Filipenses, lá em 1 Timóteo. É o texto mais conhecido acerca deste assunto, um texto que nós vamos nos debruçar nas próximas semanas. Mas aqui também é notável, irmãos, dentro da estrutura do capítulo 3 aqui de 1 Timóteo, né, o fato de que Paulo ele coloca as qualificações dos pastores imediatamente depois das qualificações dos diáconos. Né? Então você tem pastores e diáconos, as duas qualificações lado a lado, de tal forma que no verso 8 ele ainda diz, olha, do mesmo modo quanto a diáconos é necessário, e aí ele dá todas as qualificações. Isto mostra o quê? Que há uma notável similaridade entre esses dois cargos. Não naquilo que eles fazem, mas na questão do valor e da importância para a igreja local. É como se ele dissesse, olha, para alguém ser pastor, é necessário todas essas qualificações. E da mesma forma, não achem que o diácono é menos importante, do mesmo modo, busquem isso na vida dos diáconos. Então ele coloca, mais uma vez, o quanto que ambos os ofícios eram importantes no contexto daquele tempo e como isso deve ser levado muito a sério para nós em nossos dias. Então, quando a gente elege diáconos, quando a gente ordena pastores, a gente deve fazer isso com muita seriedade. Não é uma indicação de pessoas que eu gosto, que eu acho legal. Não, eu preciso observar o que a Bíblia me orienta a fazer. Eu preciso levar muito a sério quais são as qualificações. E aí, então, decidir de maneira bíblica. Porque, do contrário,
a saúde da igreja local ela é prejudicada. Se nós tivermos um corpo de liderança problemático, que não atende às qualificações, o que naturalmente vai acontecer? A igreja vai ser mal administrada, porque as pessoas que estão na frente não são capazes e não têm os dons necessários para isso. Tá? Então, eu sempre reforço, irmãos, é muito importante. Cada decisão que nós tomamos acerca de liderança, de quem serão, nós temos que ter muito cuidado, tem que haver tempo de estudo. É por isso que aqui, né, a gente vai passar algumas semanas falando sobre isso, porque não é algo assim, faça de qualquer jeito. Deus vai dar um jeito, Deus vai abençoar. Vamos levantar alguém porque Deus vai... Não, não é assim. Deus nos deu orientações muito claras. Até aqui, ok? Irmãos, por mais que nós tenhamos essa base bíblica no Novo Testamento, que nos dá uma certa orientação, a verdade é que ela não há muitos textos mais que a gente possa abordar aqui. Não há textos de forma exaustiva que nós podemos aqui analisar, vários e vários textos que falam em detalhes sobre os diáconos, que nos mostrem de maneira direta eles atuando na igreja local. Por isso, quando nós temos uma base bíblica um pouco menor sobre um determinado assunto, também é importante nós buscarmos informações na história da igreja. O que aconteceu depois do período apostólico? Como que a igreja dos primeiros séculos lidou com a questão dos diáconos? Como que isso apareceu no período dos reformadores? Como eles entendiam esses dois ofícios? Como que as igrejas do período da reforma atuaram? Como as igrejas dos primeiros séculos lidaram? É importante nós buscarmos isso. Então na igreja primitiva, nós encontramos, irmãos, alguns relatos dentro daqueles que são chamados dos pais da igreja. O que são os pais da igreja? Os pais da igreja são aquela geração que veio logo depois dos apóstolos. São dos primeiros séculos depois dos apóstolos. Normalmente eles vão ali até o 4º século, depende muito do autor, né, daquele historiador que está estudando sobre o assunto, mas normalmente os pais da igreja vão até Agostinho, ou alguém ali perto disso. E nos pais da igreja, você encontra informações sobre como a igreja lidou com a questão dos diáconos, como isso foi estruturado dentro dessa igreja dos primeiros séculos. Inclusive, Calvino, ele aborda esse tema e cita a igreja primitiva. Ele diz que, basicamente, na igreja dos primeiros séculos, o ofício do diácono se dividiu em duas classes distintas. Haviam diáconos que eram encarregados de administrar os recursos. Então, Calvino diz, olha, os diáconos da igreja primitiva, eles eram divididos em 2 grupos. Um grupo administrava os recursos, ou seja, um desses grupos separava lá, tem 10 diáconos, 5 dos diáconos ficavam responsáveis por fazer as coletas, as ofertas que eram recebidas, e eles administravam esses recursos. Eles guardavam, eles cuidavam de maneira apropriada de tudo aquilo que chegava até a mão da igreja. E depois havia um outro grupo que cuidava diretamente dos pobres, daqueles que haviam necessidade, dos enfermos, seja quem for. Então, um dos grupos administrava e o outro fazia a ligação do recurso a quem precisa. Então, o outro grupo, ele estava no meio das pessoas para entender qual era a necessidade, né? O que você precisa, você está precisando de algo, tem alguém enfermo aqui na igreja, e aí eles faziam a ligação para que o recurso chegasse no destino correto. Irmãos, sempre que a gente administra isso para auxílio de alguém, é extremamente delicada essa questão para a igreja. Saber se de fato alguém necessita. Saber se realmente o recurso está chegando. Se ele está sendo dado de maneira apropriada, na quantidade que é necessário. Irmãos, isso é desafiador. É desafiador para a igreja. Graças a Deus que o nosso contexto atual, raramente há algum irmão da igreja que está passando por necessidade, que precisa de algum recurso, ser auxiliado.
Mas, dentro de uma realidade onde isso é constante, irmãos, é desafiador. Se não forem homens realmente tementes a Deus e capazes de fazer essa administração, a chance de dar errado é muito grande. A chance de ajudar quem não precisa, e muitas vezes as pessoas que não precisam vêm buscar a ajuda da igreja. Então você tem uma linha muito tênue da justiça para a injustiça, né? De você ser justo e cometer alguma injustiça e não atender alguém que precisa. Então, naquele contexto da igreja primitiva, eles fizeram essa divisão. Eles dividiram esses dois grupos, e um atuava na administração e o outro atuava atendendo diretamente os necessitados. Agora, na igreja contemporânea, quando eu falo igreja contemporânea, é a igreja dos nossos dias, isso muda um pouquinho, né? Isso foi se adaptando. Diferente das qualificações, por exemplo, as qualificações dos diáconos, o que eles precisam ter para serem eleitos diáconos, quais são as virtudes que nós temos que buscar em alguém para ser diácono, isso está muito claro no texto. Paulo ele dá uma lista completa de coisas que nós temos que observar. Não há dúvida acerca disso. Mas, em relação à função que eles exercem, nós não temos um texto-chave para isso. Não há nenhum texto no Novo Testamento que diga os diáconos devem fazer isso, aquilo. Paulo, lá em 1 Timóteo 13, ele poderia ter dito, né? Olha, os diáconos, então, né, das qualificações, e eles agora se encarregarão disso, daquilo outro. Por que será que Deus não nos deu essa lista? Por que Deus não nos deu um texto dizendo o que o diácono tem que fazer? Alguém imagina por quê? Alguém tem um chute para dar? Eu acho que Deus quis fazer uma pegadinha com nós. É um teste. Quer falar você? O que sabe? Exatamente. As necessidades, elas vão mudando de lugar para lugar, de tempo para tempo. Então, assim, se Deus desse uma lista fixa de atribuições, talvez nós teríamos dificuldades hoje dentro da realidade da igreja contemporânea. As necessidades da igreja de Atos 6 eram diferentes das necessidades que nós hoje temos aqui. Então, se Deus estabelecesse critérios, isso certamente traria problemas. Então, essas questões, elas ficam para serem administradas de acordo com o contexto cultural, com o contexto temporal. Então, é muito melhor dessa forma. Então, se Deus não deixou, é por um bom motivo. É da mesma forma que nós não temos uma lista de pecados que devem ser tratados na disciplina eclesiástica. Por quê? Porque isso varia de geração a geração, de cultura a cultura. Então, nós também não temos uma lista lá de pecados que precisam. Nós devemos administrar à luz da palavra de Deus, diante da nossa realidade. O princípio lhe foi entregue. E nós devemos conduzir a igreja de acordo com as necessidades que nós temos hoje. Nós temos que ter homens qualificados para ajudar os pastores da forma que for necessário para que eles possam se dedicar àquilo que eles foram chamados. É o mesmo princípio lá de Atos 6. Então, assim, qual que é a atribuição dos pastores hoje? Qual que é o chamado pastoral? É alimentar o rebanho de Deus com um bom alimento da palavra, é zelar pela alma dos membros da igreja em oração, né? É trazer um estudo bíblico consistente, uma pregação que alimente, que faça as pessoas aprender da palavra. Mas se ele precisar ao longo da semana ficar dedicando o seu tempo para os afazeres ordinários que não são diretamente ligados à sua função, o que vai acontecer com a pregação de domingo? Se eu tiver que passar de segunda a sexta aqui na igreja, arrumando a tomada que estragou, vendo o ar-condicionado, providenciando o pessoal que está vindo entregar a carne do churrasco de domingo, o que vai acontecer com a pregação de domingo? Vai ser um alimento meia boca, irmãos. Por quê? Porque humanamente é impossível.
Se não houver dedicação e estudo, não tem como acontecer. Era isso que acontecia com os apóstolos. Eles não tinham mais tempo de sair pregar, de sair anunciar Cristo. E eles então precisavam. Então, queridos, nós temos aqui, eu vou apresentar uma lista que não é, obviamente, exaustiva. É claro que isso aqui não chega ao limite do que precisa. Por quê? Porque isso pode mudar. As necessidades vão aparecendo e vão mudando. Significa que são só essas? Não, pode ter outras. Pode ser que alguma dessas não seja uma necessidade nossa também. Então aqui é uma lista que leva em consideração o nosso contexto atual, tá? Diante de necessidades que já se apresentaram ou pode ainda se apresentar diante da nossa realidade. Então, uma das atribuições dos diáconos é, obviamente, cuidar dos necessitados. O diácono é aquele que está atento às necessidades dos outros. O diácono, cabe a ele exercer essa função que está desde o período da igreja primitiva. Lá desde Atos 6 isso estava presente, isso continua sempre a estar presente. Porque pessoas com necessidade é algo normal do mundo caído. Sempre haverá. Então o diácono ele é alguém que tem que estar atento a isso. Por conta dessa atribuição, o diácono ele tem que ser um irmão envolvido na congregação. Ele tem que ser alguém que está no meio das pessoas, que tem contato, que vem para o culto, que vem na quarta, que conversa, que sabe o nome das pessoas, que se preocupa em ligar quando o irmão falta. E aí, irmão, o que aconteceu? Está precisando de algo? Que percebe quando alguém não está bem, chega lá e pergunta, e aí, está tudo bem contigo? Percebi que você não está com uma cara legal hoje. Isso faz parte. Assim deve ser um diácono. Alguém que está preocupado, que se precisar vai bater na porta do irmão lá para saber o que aconteceu, vi que não tem ido mais. Então, algo que muita gente até confunde, acha que a principal obrigação no ministério de visitação é do pastor. O pastor tem a obrigação de visitar os irmãos, mas nas atribuições que nós vemos dos ministérios diaconal e pastoral, a obrigação maior da visitação é do diácono. Não é do pastor. Então isso tem que estar presente e o diácono tem que ser alguém da igreja. O que quer dizer da igreja? Membro da igreja, óbvio, né? Mas é alguém que está presente, que está junto, que está ali sempre, que obviamente que vai faltar um momento ou outro, todos nós, né? Mas é alguém que você percebe o amor e o zelo pela congregação. Né? Você percebe que ele está ali sempre disposto, está ali sempre preocupado. É uma atribuição dele. A segunda, participar de processos disciplinares. Irmãos, processos de disciplina envolvem toda a igreja. Talvez alguns não saibam, mas existe, dentro do contexto da igreja local, um processo chamado disciplina eclesiástica, que Jesus instruiu lá em Mateus 18, que é um processo que visa manter a pureza da igreja. Deixar do lado de fora o pecado. Não no sentido de que não vai haver pecados. Não, óbvio que há. Todos nós somos pecadores. Mas não pode haver no meio da igreja pecados graves, públicos e sem arrependimento. Isso não pode. Isso não é compatível com a igreja local. E isso precisa ser tratado se houver. E aí Jesus mesmo ensina em Mateus 18 todo o processo para lidarmos com o pecado na igreja. Existe uma obrigação individual de cada membro zelar pela pureza uns dos outros, no sentido de que eu, pessoalmente, vir um irmão pecando, eu tenho a obrigação de chegar nele e dizer, irmão, o que você fez está errado. Deus condena isso. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Está aqui. Vamos ver a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus diz. E aí há a instrução. Se o irmão reconhecer e se arrepender, morreu o assunto. Ninguém precisa ficar sabendo daquilo. O irmão é restaurado e vai tentar, poxa, realmente percebi, pastor, me arrependo. Vamos para frente. Agora pode acontecer de alguém dizer, não, isso não é pecado.
o que eu fiz não está errado, eu não me arrependo. Aí Jesus instrui, passe ao segundo passo. Chame 2 ou 3 testemunhas para que isso seja confirmado. Então a ideia é, eu vou lá e chamo 2 irmãos para ir junto comigo, para mostrar para aquele irmão que o que ele está fazendo é de fato pecado. 2 pessoas junto ali vão testemunhar, olha, estamos aqui para reforçar para você. A Bíblia realmente diz isso. E essas testemunhas normalmente devem envolver pessoas maduras, pessoas que conseguem manter o sigilo, né? Que não vai sair dali e falar para outros, que vai manter tudo num contexto particular. E normalmente essas pessoas que são convocadas são pastores e diáconos. São eles, por quê? Porque é os que têm um conhecimento maior da palavra, são irmãos mais maduros, são irmãos que vão manter certamente as coisas em sigilo. Então faz parte também participar desses processos. É normal o diácono ser envolvido, tá, nesse processo. Aí depois, se a pessoa nem diante dos pastores e diáconos se arrepender, o caso vem para a igreja. O caso se torna público, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de falar com esse irmão, orar por ele e buscar em que ele se arrependa. Tá? Então esse é o processo disciplinar e normalmente diáconos também vão ser envolvidos nisso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou correndo, irmãos, porque eu já passei do tempo. Tá? Já passou das 8h30 e eu tenho bastante coisa para lidar. Então se alguém tiver uma dúvida, pergunte. Próximo, aconselhar pastores. Olha só que interessante isso, irmãos. Por quê? A palavra de Deus enfatiza muito. No livro de Provérbios, você encontra vários provérbios lá que fala do valor de bons conselheiros. Como é bom a gente estar rodeado de pessoas que podem dar bons conselhos. O que é um bom conselho? Um conselho bíblico. Se o conselho é bíblico, é bom. Se o conselho não é bíblico, não é bom. Então, quando nós temos uma estrutura de liderança com homens sérios, homens experimentados, homens maduros, que têm as qualificações que nós veremos, inevitavelmente esses homens vão ajudar os pastores. Eles vão ajudar em vários momentos. Em momentos de tomada de decisão, eles vão estar presentes. Né? Nós nos reunimos, eu e o pastor Adriano, semanalmente, com o Mateus agora e com os candidatos a diáconos anteriormente, e nós discutimos coisas da igreja, nós falamos sobre a igreja, nós oramos toda semana pela igreja, pelas necessidades, e seguidamente nós recebemos conselhos. Nós recebemos conselho antes dos irmãos que estavam no processo de serem diáconos, hoje nós recebemos constantemente conselhos do Mateus, e isso faz parte, é importante e é bom, é uma função também aqui. Zelar pela decência e ordem da igreja também é uma atribuição do diácono. Os diáconos, eles servem como auxiliares dos pastores para manter a igreja em ordem, em decência. Então, muitas vezes, o pastor ele vai estar no púlpito e ele não tem, muitas vezes, condições de chegar no irmão que está se comportando de maneira errada e de maneira amorosa, ir lá e corrigir e dizer, olha, irmãos, não se porte dessa forma. É possível que a gente receba visitantes de outras denominações que tenham práticas estranhas. Imagina só. Irmãos, é comum a gente falar, a própria questão do dom de línguas, tão comum em igrejas pentecostais. Imagina se chega num culto, um irmão que vem dessa igreja e começa a orar em línguas ali, em voz alta, no meio do culto. O que faz? É função do Mateus chegar lá e dizer, irmão, aqui a gente não se porta dessa forma, irmão. Eu espero que você respeite isso, né, e se mantenha calado. Faz parte, irmãos. Às vezes nós temos, graças a Deus, nós temos uma igreja recheada de crianças. Recheadas. Nós temos uma igreja dentro da igreja. Agora os irmãos eles já ficam em pé antes de começar o culto, porque eles sabem que quando as crianças saírem, vai vagar. Né? Então eles não querem sentar muito lá atrás, não querem sentar muito na frente, eles esperam as crianças saírem, porque daí ficam os buracos. E muitas vezes as crianças, não por maldade ou por qualquer coisa, mas é por questão de serem crianças, elas vão correr, elas vão arrastar as cadeiras. E aí muitas vezes, no momento onde nós temos pessoas mais de idade chegando, pode acontecer um acidente de uma criança correndo, resvalar numa senhora de idade,
e ela vem e quebra uma perna. Então, cabe também aos diáconos ajudar nisso, manter a ordem, dizer para as crianças, olha, vamos correr lá na salinha, né? Vai me ajudar também? Estão rindo ali, os jovens estão querendo correr já. Né? Então, faz parte manter a ordem do culto. Depois, resolver problemas de ordem econômica administrativa talvez seja a coisa mais comum dos nossos dias. Os diáconos ajudando nessas questões de administração de recurso, de compra de equipamentos, de processo que envolva a manutenção do prédio. Normalmente é o Mateus que está ali ajudando ou coordenando algumas pessoas que nos ajudam aí nessa parte. Então, imagina se o pastor tivesse que cuidar de tudo isso, né? Quantidade de coisa que tem para fazer dentro de uma estrutura como a nossa, que nem é muito grande. A estrutura é pequena, comparado à maioria das igrejas. Mas isso demanda muito tempo. Então também faz parte. Depois, supervisionar o procedimento, o ensino e as necessidades dos pastores. Irmãos, quem vigia, o vigia. Você imagina se o pastor ele é a autoridade máxima, não tem nenhuma proteção contra maus pastores. Se o pastor ele manda, como é que se protege se o pastor daqui a pouco ele começa a pregar coisas que não são bíblicas? Então é também a tarefa do diácono proteger a igreja de maus pastores. Se uma igreja tem bons diáconos, ela vai estar protegida. Por quê? Porque a partir do momento que os pastores adotam uma conduta escandalosa, ou comece a ensinar doutrinas estranhas ao cristianismo, são os diáconos quem devem agir. O grupo de diáconos deve se reunir e deve decidir o que nós vamos fazer. Vamos convocar uma assembleia, vamos chamar os irmãos, vamos demonstrar isso que está acontecendo, vamos marcar uma reunião com os pastores para dizer a nossa insatisfação e vamos resolver esse problema. Cabe a eles também. Mas da mesma forma, cabe aos diáconos terem um cuidado com a vida dos seus pastores. De procurar saber quais são as suas necessidades, como vocês estão, como que vocês estão espiritualmente, vocês estão bem, vocês estão precisando de algum auxílio. Cabe a eles que estão mais próximos aos pastores perceber se está tendo algum problema. Vê, tenho percebido, o pastor Adriano está sempre de cabeça baixa, o que está acontecendo com ele? Vou perguntar, pastor, está precisando de algo? Eu tenho visto que o senhor está com um semblante desanimado. Eu sei que o senhor está ficando velho, mas não para tanto, sedentário. Mas, como eu posso ajudá-lo? Matricular o senhor numa academia? Não, faz parte. É atribuição dos diáconos também esse cuidado no auxílio. Até a questão de estudo. Pastor, vocês estão... O que vocês vão... Qual o projeto de vocês em termos acadêmicos? Vocês continuam estudando? Vocês vão fazer algum curso? Quais são as pretensões? Isso é zelar pelo corpo. Isso é zelar pela saúde da igreja local. Essa aqui talvez seja uma bem comum, né? São os diáconos quem cuidam da ceia do Senhor. Eles arrumam os elementos para a ceia. Mas não necessariamente tem que ser eles. Mas isso é também uma atribuição que normalmente acaba sendo deles. Preparativo, né? Organizar, distribuir, enfim. E também, irmãos, algo bem importante. É função de um diácono promover a unidade e a paz na igreja. Eles são promotores da paz. Eles são pacificadores. Os diáconos, eles devem ser capazes de identificar conflitos, de ajudar em amor a resolver esses conflitos. Eles devem promover a unidade e a paz da igreja. Por exemplo, o diácono percebeu que o pessoal está reclamando do cardápio da ceia. O almoço depois da ceia do Senhor, mas está muito ruim. A carne não está boa. E aí começa aqueles burburinhos num cantinho ali. Aí o diácono chega lá, é verdade.
Tá uma porcaria mesmo. Não, ele vai lá, chega lá, "Ô, irmãos, o mais importante não é a comida. Você vê que às vezes isso foge do nosso controle, a gente compra a carne, mas a carne às vezes não vem boa. O irmão está se dedicando a fazer o melhor que ele pode. Então o diácono vem e traz uma nova visão, mostrando, apaziguando, não botando lenha na fogueira. Então isso também é comum, irmãos. Ah, mas as últimas pregações do pastor, não gostei. Ah, mas calma aí, você já falou com ele, né? Já falou pessoalmente, já perguntou, você tem perguntado para ver como ele está, daqui a pouco ele está passando por algum problema, você nem sabe. Então é função do diácono promover a unidade. Porque é normal, irmãos. Quando a igreja vai crescendo, às vezes vem um descontentamento sobre algo. A decisão que estão tomando sobre o ministério infantil eu não gostei. Essa divisão de idades não está certa. E aí cabe ao diácono identificar isso e atuar de maneira pacificadora, demonstrando, olha, irmãos, não é tão fácil quanto parece. Né? A gente tem tentado. Já pensou em nos ajudar nesse ministério? Você tem orado por isso? Normalmente o fogo é apagado. Só perguntar, você orou por isso? Você tem orado pelo pastor, pelo irmão, pelo ministério? Então é função. E óbvio, irmãos, que poderíamos acrescentar ainda várias outras aqui. Mas essas são uma lista breve assim de necessidades que a gente observa e que faz parte do ministério. Um bom exercício que a gente deve sempre fazer para poder aumentar até essa lista. O Mateus acha que é pouco, né, Mateus? Achou pouco, né? Tem que acrescentar mais alguma coisa. Eles estão com muito tempo, o Mateus está com muito tempo ocioso. A gente deve sempre se questionar quais necessidades a igreja tem que não estão sendo atendidas. A gente tem desenvolvido uma estrutura de ministérios. O ministério é outra coisa, irmão. Não tem uma lista na Bíblia. Quais são os ministérios que tem que ter na igreja? Não tem, porque isso vai variar de contexto a contexto. Então, os ministérios surgem de acordo com as necessidades. Então, a gente pode muitas vezes perguntar, existe alguma necessidade hoje que a igreja não está atendendo? Que precisa da criação de um ministério ou precisa da atuação dos diáconos? Fazendo isso, irmãos, debatendo sobre isso, as assembleias servem também para isso. Né? Nós discutir sobre isso, ver coisas que precisam ser feitas no contexto da nossa igreja. Então aqui a gente começa a aumentar a atribuição dos nossos diáconos. E para encerrar, irmãos, o serviço do diácono é imbuído de propósito. Existe um propósito nesse ofício. A gente falou bastante, a gente tem falado que é aliviar o trabalho dos pastores, é ajudar os pastores. Irmãos, na verdade, o alívio das necessidades dos pastores é só uma consequência do propósito. O propósito desse ministério é servir, é atender às necessidades das pessoas na igreja. Consequentemente, eles vão estar ajudando os pastores, porque os pastores não têm condição de atender a todos, de ajudar a todos, de cuidar de todos. Então, cabe a eles se dedicar no servir as pessoas, servir as necessidades uns dos outros dentro daquilo que é possível. Um bom texto que todos nós deveríamos memorizar é 1 Coríntios 15, 58, que é um texto que fala do serviço. E ele fala do serviço não direcionado ao diácono. Ele fala de maneira geral a todo crente. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é em vão. Não importa o que nós estamos fazendo para servir a igreja. Não importa qual é a atividade. Não importa quão insignificante possa parecer aquilo que eu estou fazendo em favor da igreja e dos irmãos. No Senhor, o trabalho não é em vão. Tem muita gente que serve, mas não serve no Senhor. Serve para aparecer, serve para ter destaque. Isso não é ao Senhor. No Senhor é aquele que a gente faz no dia de semana, onde não tem ninguém aqui dentro da igreja.
e o irmão está ali, consertando o estrago que foi feito, lavando a louça que ficou do domingo. Esse serviço que é feito por simples amor uns aos outros, que é feito entendendo que o Senhor nos chama para servir, esse é o de maior valor diante de Deus. Então não importa se é o pastor pregando ou a irmã que ficou varrendo ali. Se é para o Senhor, ambos têm o mesmo valor diante dele. Que a gente saiba disso, irmãos. Porque nós não estamos aqui em busca de cargos, eu não quero ser diácono porque eu quero já ser pastor. Diácono não me interessa. Não existe isso. Nós temos que olhar as funções, os dons que Deus nos deu e cada um tentar fazer o seu melhor, como que para o Senhor. Ok? Alguma dúvida? Não? Aham. Aham. Sim, exato. Não. Uhum. Não. Sim. Aham. Exatamente. Então, não é um fator desqualificador. O que desqualificaria é se ela, no trabalho dela, isso impedisse, por exemplo, ela estar em alguns cultos durante o mês. Então, se o irmão, por causa do trabalho, ele perde dois cultos. Né? Então, ele tem que trabalhar domingo sim, domingo não. Isso realmente complica, por quê? Porque o diácono tem que estar presente. Né? Mas o fato do trabalho em tempo comercial não é impeditivo. Isso não necessariamente eu vou estar convocando o diácono a me ajudar em qualquer horário, né? Vou estar ligando para ele de madrugada. Não, né? Mas o principal é estar presente, né? Ter condições de estar presente sempre, né? Sempre que possível, né? E ter alguma disponibilidade, né? E não ser alguém muito sobrecarregado. Por exemplo, eu não tenho nem noite disponível, né? O cara é workaholic, né? Aqueles que trabalham dia e noite. Aí não tem condição mesmo, né? Mas no geral é possível conciliar, sim. Ok? Mais alguma dúvida? Uhum. Uhum. Sim, sim. Nós vamos abordar esse texto em detalhes nas próximas semanas, tá? Mas existe muito debate acerca desse texto. Não é um texto fácil. Nós vamos ver que há algumas possibilidades de interpretarmos isso. Mas como existe na Bíblia uma questão que é lá da criação, em termos da hierarquia na liderança, Deus instituiu o homem como a cabeça da mulher. Nós aqui na igreja, nós não instituímos diaconisas porque elas acabariam ocupando um papel de liderança sobre homens. E isso a Bíblia não abre margem. Então, no nosso caso, a nossa igreja, nós só elegemos homens, porque eles vão fazer e vão atuar como líderes da igreja, né? Então, depende da doutrina da igreja. No nosso caso, nós consideramos como errado, tá? As mulheres, elas podem servir em N funções. Então, assim, elas podem servir como diaconisas no sentido do termo, pessoas que servem à igreja, mas não no ofício, tá? Como ofício, ela exerce um papel de liderança que na Bíblia não há margem para isso, né? Tá? Mas nós vamos abordar em detalhes, esse texto vai ficar mais claro lá, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Oremos então. Querido Deus, nós queremos agradecer mais uma vez o tempo que tivemos neste culto de oração e doutrina. É maravilhoso poder nos reunirmos e levantarmos as nossas vozes a Ti, clamarmos e colocarmos os nossos pedidos de oração, sabendo que o Senhor nos escuta e nos atende de acordo com a Sua soberana vontade.
E mais uma vez oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude e nos direcione nessa decisão que tomaremos como igreja local, nomeando mais homens para a função de diácono nessa igreja. Que o Senhor capacite e conceda os dons necessários e também que dê sabedoria a cada um de nós nessa decisão. Louvamos ao Senhor e agradecemos por tanta graça e misericórdia que o Senhor tem dispensado conosco e louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém.